Olá! Hoje, na nossa aula de ciências do 8º ano, nós vamos falar do sistema digestório. Bom, para a gente tentar entender algumas perguntinhas, algumas dúvidas que a gente costuma ficar com ela na cabeça. Qual a função de cada um dos órgãos deste sistema? Quais são as glândulas acessórias do sistema digestório? Qual a importância desse sistema e quais são as etapas que permeiam o sistema digestório? Como que isso tudo funciona? Que mecanismo é esse que faz tudo entrar em um eixo, que faz funcionar toda essa máquina que é o nosso corpo? Vamos entender um pouco mais a partir de aqui. Bom, como funciona então o nosso sistema digestório? Quais são os órgãos que fazem parte do trato gastrointestinal? Então nós temos boca, laringe, esôfago, faringe, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Nós vamos ter glândulas associadas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Vamos pensar nas nossas glândulas salivares, como que elas funcionam. Se eu falo com você assim, ó, eu te trouxe um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, logo a sua boca começa a salivar. Se você pensa no hambúrguer que você gostaria de comer mais tarde ou na pizza, você também saliva. Nós temos ainda o fígado. O fígado, ele vai ter a vesícula biliar anexa a ele, que vai auxiliar na quebra da gordura, vai produzir a bile. E nós temos o pâncreas, que vai produzir glucagon, insulina e auxiliar no equilíbrio do açúcar no nosso organismo. Então, por isso, elas são glândulas acessórias ou glândulas associadas. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho, porque nós vamos precisar desta imagem mais tarde. Uma surpresa que a gente vai brincar um pouquinho. E a gente consegue entender aonde estão cada um destes órgãos e dessas glândulas. Então, nós vamos ter aqui, ó, glândulas salivares, que elas estão na parte superior e na parte inferior da boca. Nós temos a boca, que é onde tudo começa, através da mastigação. Por isso é tão importante que a gente mastigue bem os nossos alimentos. Tem gente que tem uma pressa no comer, que às vezes engole o alimento quase que inteiro. É necessário que se faça a quebra deste alimento e tudo começa na boca. Aí a gente vai ter esôfago, nós vamos ter estômago. Lá no estômago existe uma parede interna de proteção. A gente ali dentro vai ter o suco gástrico, que também vai auxiliar na quebra desses alimentos, né, dos nutrientes. Porém, nós temos a necessidade de começar toda essa quebra lá na boca. Nós vamos ter a vesícula biliar, o fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso. Professora, acabou? Não. Nós vamos ter o reto e o ânus, que é por onde a gente elimina os restos. Aquilo que o nosso organismo não fez uso, não é necessário, são os excrementos, aquilo que a gente não vai utilizar de forma alguma mais para o nosso organismo. E nós temos uma pequena estruturazinha aqui, ó, chamada apêndice.
Algum de vocês já pode ter escutado assim, o meu primo, o meu tio, o parente de um colega sofreu uma cirurgia, passou por um processo de uma cirurgia devido a uma infecção no apêndice, uma inflamação do apêndice, que é chamada de apendicite. Ah, professora, isso tem importância? Tem sim. Muitas vezes, a apendicite ela é causa de uma confusão ali no intestino que pode até mesmo causar morte ao indivíduo. Se ele não for socorrido a tempo, se não for feito um processo cirúrgico a tempo, então pode sim causar danos à saúde do ser que teve esse processo infeccioso. Uma outra coisa que também pode trazer danos ao ser humano é que, se por algum motivo esse intestino não estiver bacana, não funcionar legal, ele também pode passar por um processo infeccioso, causando danos. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não estou conseguindo ir ao banheiro, não consigo fazer, né, a eliminação das minhas fezes, não tenho conseguido fazer legal. Então, o seu organismo ele começa a reaproveitar substâncias que já não eram necessárias mais. E aí, ele pode sim causar danos ao seu organismo. Então, a gente vai brincar com esta imagem no final da nossa aula, tá? E aí, a gente depois volta nela. Bom, vamos seguir então. Cada um destes órgãos que nós vimos lá tem uma função dentro do nosso sistema. Ah, mas tudo tem que ter função? Tem. Nada no nosso organismo, nada nessa máquina que funciona, que é o nosso organismo, não está ali por acaso. Tudo tem uma função. Bom, qual a importância da nossa boca? A boca é onde tudo começa. Boca não é só aqui essa estrutura de lábio, palato, maxila. Não é isso. A boca, além disso tudo, dessa estrutura toda, né, ela vai ter as glândulas que vão liberar a saliva, que também tem importante função na organização do bolo alimentar. Então, os meus dentes, eles quebram, rasgam, trituram o alimento. Quando esse alimento está ali todo quebradinho, ele não pode ficar solto como se você estivesse comendo uma bolacha e jogando pequenas partículas para todos os lados. Então, este alimento quebrado, ele é agrupado junto à saliva, fazendo o bolo alimentar. Depois que você mastigou, quebrou bem essas partículas, então você ingere, coloca para dentro do seu organismo o bolo alimentar. Este bolo alimentar, então, ele vai fazer um caminho, passando pela faringe, até chegar ao esôfago. Isso tudo acontece com um movimento, que a gente chama de movimento de aperta, de contrai e relaxa. Então, a gente vai, a sua faringe, o seu esôfago, ele vai sofrer um aperto, que é o trabalho da musculatura desse órgão, empurrando, né, este alimento até que ele chegue lá dentro do seu estômago. Quando ele chega lá no estômago, esse movimento de apertar ali o bolo alimentar e empurrá-lo durante o trato também vai diminuindo a condição dessas partículas, desses nutrientes. Quando isso chega lá no seu estômago, o trato do estômago já está esperando este bolo alimentar, então ele já preparou, o suco gástrico já está preparado para receber esse bolo alimentar. E aí ele começa a agir, o nosso trato alimentar, com esse suco gástrico, fazendo com que essas partículas sejam ainda mais quebradas. Bom, vamos lá. Qual que é a principal função do estômago, então, gente? É transformar o bolo alimentar, que a gente chama de quimo,
fazendo com que aconteça ali, então, o começo dessa digestão. Essa digestão, então, depois de 2, 3 horas que eu comi, é que essa digestão vai começar a acontecer? Não, você não fica 2, 3 horas ali mastigando, né, engolindo, você não fica tudo isso. Então, não é rápido, mas também não é tão lento. Tudo tem um tempo de acontecer, mas tudo dentro de um processo, tá? Nada tão depressa e nada tão devagar, mas tudo vai acontecendo e vão sendo absorvidas esses nutrientes, essas substâncias, para que isso seja levado e aproveitado de maneira correta. Eu costumo brincar que tudo que excede vira resto. Se aquilo que o meu organismo não vai aproveitar mais, não tem mais para onde, né? Tem o que mais quebrar, não tem mais para onde levar. Então, ele começa a andar dentro do meu intestino. Então, como que o intestino, ele participa deste processo digestório? Lá no intestino, as partículas bem menores, né, já foram bem quebradinhas, elas começam a ser absorvidas. Lá no intestino delgado. No intestino delgado, ele começa um processo de absorção dos nutrientes. Aí, ele retira aquilo que o meu organismo, por exemplo, eu estou com falta de uma vitamina, né? Então, ele vai trabalhar em capturar e mandar essa vitamina para o órgão que ele está precisando, trabalhando tudo isso dentro do sistema. Professora, eu não sou muito de beber água, não. Não gosto muito desse negócio, não. Não tem gosto de nada, né? Eu gosto de beber suco, eu gosto de beber Toddy, leite, né? É líquido? É. É importante? Pode ser. Mas você também precisa da água. A água, ela vai lubrificar todo esse processo do trato intestinal, fazendo com que o seu alimento transcorra, ou seja, ele passe por todo o trato intestinal, tanto do intestino grosso quanto do intestino delgado, de uma maneira mais fácil. Se você não tem o hábito de ingerir muita água, isso vai dificultar na formação do bolo fecal e também na eliminação desse bolo fecal, tá? Então, a água, ela é importante, sim, ela é necessária para que a gente consiga fazer esta eliminação de uma forma tranquila. E também ela vai ajudar na consistência deste bolo fecal. Os nutrientes, então, eles são absorvidos no intestino delgado. Então, ali no intestino delgado acontece essa absorção dos nutrientes e a organização de para onde eles vão ser mandados para serem armazenados, para na hora que você precisar, você ter. Por exemplo, eu vou comer muita banana, porque eu gosto de correr, eu gosto de caminhar, e se eu fizer isso sem comer banana, eu vou ter cãibra. Não adianta você fazer a ingestão da banana se você não tiver o resto dos outros nutrientes e se não organizar a sua vida, se alimentando da maneira correta, mastigando bem o alimento, fazendo todas as refeições de maneira correta. Se você não faz isso em tempo hábil, da maneira correta, fazendo as refeições, lembra que quando a gente falou lá da importância dos nossos alimentos, que nós falamos que nós podemos ter até 6 refeições no dia. Não que você tenha que fazer as 6, mas que você tenha a refeição com os alimentos saudáveis e adequados a cada uma das refeições. Não é só um tipo de alimento. Mas eu gosto só de arroz, eu não gosto de feijão. Eu gosto só da carne. Nós temos que aproveitar todos os nossos nutrientes. E o nosso organismo precisa, a absorção aqui, ela tem para o seu
organismo ter equilíbrio, ter uma vida saudável, você ser considerado um organismo saudável, não tem como o seu intestino lá absorver um nutriente, né? Olhando, meu Deus do céu, eu vou ter só proteína. E aí? Seu organismo vai viver só de proteína? Não, meu organismo precisa das vitaminas, eu preciso do carboidrato. Então, eu tenho que saber dividir todos os nutrientes para que haja uma absorção correta desses nutrientes do meu organismo. Onde que acontece, então, essa absorção dos nutrientes? Lá no meu intestino delgado. Mas onde que tudo começou? Lá na minha boca. Nossa, professora, mas a minha mãe, né, já não tem mais os caninos. A minha mãe, infelizmente, perdeu lá um dente lá atrás na boca. Isso vai ter algum tipo de importância na hora da alimentação? Sim. Cada dente nosso tem uma função. Tem um dente que serve para rasgar as proteínas e facilitar a mastigação dessa proteína. Aquele que quebra, que facilita a quebra, né? Por que a criança, quando é bebê, a gente não dá a ela carne para ela mastigar? Porque ela não tem dentinho para cortar, né, esse alimento. Então, a primeira alimentação dela é o quê? É líquida, é o leite, né? Então, tudo dentro do tempo correto. Se eu começo também a ter falhas na minha dentição, isso também vai dificultar a minha alimentação. Então, uma higiene correta da minha boca, né? Eu tenho que escovar os dentes após as refeições, usar fio dental, lavar a língua, fazer toda uma higiene bucal no tempo certo, após as refeições, ao me levantar, antes de dormir, né? Porque eu vou ficar um período muito grande sem, né, fazer uma higiene, e ali, se tiver restinhos de alimento, os alimentos vão servindo de alimento para a bactéria que tem na minha boca, fazendo com que apareça, né, cárie nos meus dentes, que mais tarde vai me causar problemas. Então, tudo, gente, está agrupado, tudo está alinhado. Um depende do outro. Então, nós precisamos fazer uma higiene legal para que lá na frente a gente não tenha perda na construção desta alimentação saudável que faça com que o meu organismo seja considerado saudável também. Bom, como que isso tudo, quais são os processos e qual a função de cada processo? Tudo começa na boca. Quando eu coloco o alimento na minha boca, então eu estou ingerindo. Se eu estou ingerindo, a primeira etapa é chamada de ingestão. É onde eu capturo o alimento, consigo morder, mastigar, fazer o processo da quebra deste alimento. Depois nós falamos que tudo acontece lá no estômago, que é a digestão, que é onde todos esses nutrientes são quebrados, todo esse processo acontece ali de separação de nutrientes, e aí eu vou ter a absorção, que acontece lá no meu intestino, aonde o meu intestino absorve os nutrientes que eu preciso e manda, através da minha corrente sanguínea, para os devidos lugares necessários deles. E a última etapa, que é a etapa da eliminação, que acontece lá no meu intestino grosso, onde eu elimino as fezes, eu faço a eliminação no meu trato intestinal daquilo que o meu corpo não precisa mais, eu não vou usar. Tem pessoas que ficam dias sem ir ao banheiro. E isso é bom? Não, isso não é legal. A gente precisa ter eu brinco que é um reloginho. Tudo tem dentro do tempo certo. Tem que funcionar para que a nossa máquina funcione da maneira correta. Bom, ali, as glândulas acessórias. Então, nós temos o quê? Nós temos as glândulas salivares. Olha bem como que elas estão bem estruturadas. Olha, bem próxima aqui, ó. Atrás da nossa orelha nós temos, embaixo da língua, que são as sublinguais,
Isso tudo vai ajustar a quantidade de saliva, vai fazer com que o bolo alimentar seja bem mais organizado, ele consiga se estruturar e fazer com que esse alimento já bem mais quebrado, bem mais, né, condensado, pastoso, chegue lá embaixo no meu estômago, já preparado para ser mais quebrado e com isso reaproveitar de maneira correta os nossos nutrientes. O fígado, toda essa porção aqui, ó, ele é o segundo maior órgão do corpo humano. Qual é o primeiro? Vocês conseguem imaginar? O primeiro maior órgão que nós temos é a pele. E o segundo, o fígado. É também o nosso órgão que consegue sofrer um processo celular que faz uma regeneração deste órgão. A nossa pele se regenera, porque se você tem um cortezinho, você deu um ralado no dedo, no joelho, aquela pele ali, ela se refaz. Mas interno é o único órgão que consegue se regenerar. Então, muitas vezes, quando você tem alguém lá esperando um órgão, né, para doação, você fala assim, mas ele precisa de um fígado. Mas aí alguém vai falar com você assim, mas ele precisa parcial ou total? Aí você fala assim, como assim parcial? Não tem jeito de dar metade do meu fígado para ninguém. Tem. Existem o fígado, ele pode ser, né, dividido em porções e aí ser doado. Por quê? Porque ele consegue se refazer, se regenerar, tá? Isso facilita quando a pessoa não precisa do órgão como um todo. E nós temos o pâncreas. O pâncreas, quando a gente estudava, a gente era pequeno, o professor costumava dizer assim, é aquele órgão que parece uma língua, né? Ele tem uma formatação bem próxima mesmo, né, da língua, e ele tem uma função muito importante. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Então, ela é tanto exócrina quanto endócrina. Ela vai trabalhar tanto na condição dos nossos hormônios, mas ela também vai trabalhar o equilíbrio do nível de açúcar no seu sangue. Então, quando a pessoa fala assim, fulano tem diabetes, aí, nossa, mas o pâncreas dele não funciona. O quê? Pâncreas funciona? O que tem o pâncreas com a diabetes do outro? Porque, infelizmente, a pessoa não consegue regular os níveis do açúcar. Falta açúcar, né? Ou excede o açúcar. Então, a gente tem duas doenças aí que são causadas pelo desequilíbrio dessa glândula, que é a diabetes ou a hipoglicemia, que um é a falta e o outro o excesso do nível de açúcar dentro do sangue da pessoa, que também pode ser equilibrado. Por exemplo, se a pessoa tem o diabetes, a gente fala assim, a pessoa faz uso da insulina. Aí você fala, mas por quê? Porque a insulina, né, que a gente fala que é um hormônio plástico que é construído, consegue ser construído fora do corpo, ela é inserida no organismo do indivíduo, fazendo com que essa produção do açúcar chegue num nível aceitável. E aí, com isso, eu consigo fazer com que esse organismo ou com que esse ser tenha um equilíbrio de vida, tá? Então, ela é de extrema importância também para o ser humano. Então, essas são as nossas glândulas que assessoram, que servem de anexas ao nosso sistema digestório. O fígado, ele tem a ajuda da vesícula biliar. A vesícula biliar, ela vai produzir a bile, né? E essa bile, ela faz a quebra da gordura. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas fulano gosta tanto de comer uma carne cheia de gordurinha. Isso não vai fazer bem. Se a bile dele, se a vesícula biliar dele estiver trabalhando, tranquilo, beleza, fazendo todas as funções dela, não tem problema. Ele pode comer. É claro, como a gente falou lá no início, tudo que é excesso vira lixo. Então, não devemos exceder em momento nenhum.
podemos comer, desde que não seja em excesso. Bom, para que a gente consiga compreender mais um pouquinho de como funciona esse nosso sistema, a gente pode usar as nossas bibliografias. E nós vamos usar as nossas bibliografias como referência. Mas para aprender mais um pouquinho, vem comigo fazer a nossa prática? Olá! Para fazer a nossa prática, lembra que lá na nossa aula da plataforma, eu sugeri que vocês encapassem um papelão com a folha branca, né? E a gente vai trabalhar com a massinha. Bom, a gente vai tentar replicar exatamente esta imagem do sistema digestório. Então, por onde tudo começa? Pela boca. E aí a gente vai usar uma massinha amarela e vai fazer este trato aqui. Todo esse percurso aqui, ó, até chegar no estômago. Bom, vou trocar. Vou usar o rosa para fazer esse percurso. Vamos amassar, fazer todo esse tubo, né, digestório que começa na boca. Nós vamos, ó, modelar mesmo. Pode pedir ajuda para a mãe, pode pedir ajuda do irmão ou da irmã, né? Para a gente começar. E vamos usar a cola para servir de auxílio aqui na hora de colar esse material. Cola branca que a gente tem em casa, né? Você modela. Gente, é claro que nós não somos artistas plásticos, mas a gente consegue fazer todo esse processo ali. Algumas pessoas, alguns alunos, em umas escolas, a gente fez há um tempo atrás, produziu esse material usando massinha também, porém como base nós usamos uma lajota, ou também chamada de cerâmica. Por quê? Elas ficaram como estruturas da escola para acervo, para os colegas que, né, não tiveram acesso de construção, mas que eles pudessem estar usando para conhecimento. Alguns professores usaram como ferramenta de trabalho para mostrar para os alunos da sala, né, dos pequenininhos, que não têm acesso a este material ainda. Bom, fizemos aí ali uma entrada, vamos fazer a língua, ó, o vermelho, né, para poder simbolizar a nossa língua. A gente vai modelando. É claro que o nosso tempo é diferente de vocês vão poder fazer com bastante calma. A minha demonstração aqui é para vocês verem que não é difícil construir. A gente consegue construir, né, com calma, em casa, com o auxílio da mãe, para poder fazer com que esse material fique bacana, tá? Depois que vocês construírem esse material, vocês vão estar fotografando e colocando no material de vocês para a professora saber que vocês construíram, tá bom? E aí a gente consegue perceber que vocês estão fazendo as atividades lá da nossa plataforma. Essa é a nossa intenção, tá bom? Como que é o nosso estômago? Ele não parece uma bolsinha? Então a gente vai fazer uma bolinha. Depois a gente vai achatá-la ao meio e vamos tentar modelar mesmo, puxar um pouco mais. Percebem que ele é um pouquinho gordinho aqui, ó? Aí a gente vai fazer essa modelagem para que a gente consiga ter a ideia deste estômago, ó. Tudo isso vai sendo modelado. Não precisa ser perfeito, só precisa que a gente compreenda onde está cada uma das nossas estruturas. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, né? Eu posso usar outras cores, professora, eu não tenho massinha. A gente busca lá como é que faz massinha, né? Vocês aí já sabem, muitos de vocês sabem como fazer a massinha caseira, usando trigo e cola. Então, a gente consegue fazer a massinha. Pode fazer tudo de uma cor só, professora? Pode. Tem gente que é tão criativa que consegue pintar a massinha caseira
com tinta de caneta, tá? E aí fazer uma coisa bem legal, bem bacana. Então, nós temos aqui o estômago, ó. Tudo vai ficando, vai tomando forma. E a gente pode ir ajustando. Aqui mesmo, depois de colado, se eu vi que eu preciso ou alongar um pouquinho mais, ou não, eu vou ajustando. Ah, professora, ele tem um côncavo maior, né? Ele tem uma curvinha maior. Eu vou lá fazer essa curvinha, né? Buscar construir mesmo. Então, nós já fizemos, ó, a boca, o esôfago e o estômago. O que falta aqui para a gente fazer? Qual que a gente pode usar? Vamos usar o vermelho para fazer o fígado? A gente pode misturar um pouquinho do vermelho com o marrom para dar uma escurecida nessa cor. E aí, tentar usar o máximo de cores que a gente tiver acesso, né? Fazer uma cor diferente para poder mudar um pouquinho, para a gente diferenciar as estruturas. Então lá, ó, o fígado, ele é um pouquinho, parecendo uma vírgulazinha, ó. Então a gente consegue modelar, faz uma bolinha, vem trazendo essa... Ah, professora, mas se você percebeu que ele tem um corte, se vocês percebem que aqui, ó, em cima ele tem uma dobradura, eu pego o lápis, modelo também. Tudo isso, gente, é com tempo, com calma. A gente vai fazendo as coisas acontecerem e a gente vai compreendendo a matéria que a gente acabou de estudar. Ah, professora, eu não tenho muito jeito. Ah, mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue fazer tudo funcionar. Basta a gente querer. O que mesmo que eu falei, que eu tenho, que está ali juntinho do fígado? Não é a vesícula? A vesícula biliar, ela é um saquinho, ó. Então, a gente pode fazer coxinha. Quem já ajudou a mãe a fazer coxinha em casa? A gente faz uma bolinha... Depois a gente acerta essa bolinha, pressiona a base, ela pode ser maior ou menor, e ele está bem alojado aqui, ó, do ladinho, embaixo do fígado. Conseguem perceber? A gente vai moldando tudo. Ai, e aquela coisa assim, ó, que parece uma língua mesmo, que a gente viu lá atrás, que é o pâncreas. Se ele parece uma língua, a gente vai fazer ele também num formato parecendo uma coxinha, vai ajustar, achatá-lo, moldá-lo, fazer aquelas ranhuras ali, ó, que a gente tem, com uma tesoura. Vem fazendo picotezinhos nele assim, ó. Ó. E vai encaixá-lo lá, ó, bem na base do estômago. E aperta para ficar bem prolongado. Apertou, faz lá o seu picote, já pode. Ah, professora, para mim é mais fácil se eu colocar lá na base. Então, se é mais fácil eu colocar na base, então eu coloco na base e faço o picote nele depois, certo? Bom, o que a gente já fez ali, ó? A gente já fez toda essa estrutura descendo, fez estômago, fez fígado, fez vesícula biliar e fez pâncreas. Ah, mas a gente não fez as glândulas salivares. Tem como fazer? Tem. A gente faz ali, ó, de amarelinho. Elas estão lá dispostas acima do palato, né? Atrás aqui. E nós temos também embaixo da língua. Se elas estão abaixo da língua, a gente consegue colocá-las aqui embaixo, ó. Aqui e aqui, certo? Bom, a gente vai ter o intestino. Nossa, o intestino grosso e o intestino delgado. Vamos pensar nessas duas estruturas com cores menos chamativas para a gente conseguir visualizar, bem diferentes, ó. Para a gente conseguir separar um do outro, né? Então, olha só, vou fazer o intestino grosso com essa cor, parecendo uma cor de pele.
Ah, o intestino é um grande minhocão. Aí eu posso usar a base, professora? Posso, vou usar aqui, ó, para poder alisar, fazer com que fique bem uniforme, para que a gente consiga essa modelagem de uma maneira mais parecida com aquilo ali que a gente tem, né? Então, ó, na ponta eu tenho apêndice, que nada mais é do que um ganchinho, ó. E aí eu consigo trazer o intestino delgado, ó, ele faz tudo aquilo ali, para a base dele eu vou ter o reto e o ânus. Professora, por que você começou por aí? Por que você não começou pelo intestino grosso? Ó, por que você não começou pelo intestino delgado? Você começou pelo intestino grosso. Porque depois que eu já tiver alojado o intestino delgado aqui, eu só venho encaixando o intestino grosso dentro dele. Vocês percebem que o intestino grosso, ele abraça o intestino delgado? E o intestino delgado, ele é enorme, ele é um emaranhado, né, ali, e ele fica, se você esticar, ele é imenso. Ah, mas nossa, mas ele é tão grande, cabe dentro de mim? Sim, ele é bem grande e ele cabe dentro de você à medida que ele se organiza encaixadinho ali dentro do intestino grosso. Então, a gente consegue colocar todo esse processo aqui. Bom, percebem que no intestino grosso a gente tem uma linha bem centrada, como se ela fosse o centro de tudo, demarcasse o meio, né, do intestino. E aí, ao redor dela, eu tenho nervuras, né? Então, ele tem algumas inervações. A gente também pode fazer usando o lápis ou a lapiseira, a ponta da caneta. Tudo isso a gente vai usar o material que a gente tem em casa, tá, gente? E aí, nada mais do que o nosso intestino delgado, ó. Uma grande minhoca que a gente vai fazer a colocação dela aqui de uma maneira bem tranquila. Mas assim, quanto mais fininho a gente conseguir, mais a gente vai conseguir demonstrar realmente como que ele se aloja aqui, ó. Então, a gente vai colocar, ele começa lá em cima, faz todo esse processo de colocar. Vou colocar ela aqui, porque aí vocês conseguem perceber o que eu estou fazendo, ó. Aqui. Então, a gente coloca aqui, a gente vai fazendo um trançado dele aqui, ó, tá? Quanto mais a gente trançar dele aqui, mais bonitinho ele vai ficar. Ah, professor, o intestino bonito? Sim, a gente não precisa ter só coisas feias, né? A gente pode fazer coisas bonitas dentro da gente também, né? Eles são responsáveis pela função lá dentro do nosso organismo importante, que é a absorção dos nossos nutrientes e que vão fazer com que a gente se mantenha saudável. Então, a gente começa a fazer todo esse processo de emaranhado de intestino delgado. Eu espero que vocês façam melhor que eu, tenho certeza. Com a ajuda da mãe, da irmã, do irmão, né? Tenho certeza que tem gente aí que tem mais habilidades do que eu, que vai conseguir trabalhar melhor com a massinha. Aqui também, como tá bem úmido aqui, a minha massinha, ela não consegue, ela resseca mais rápido. Então, ela começa a se esfarelar. Aí, na casa de vocês, vocês vão conseguir fazer melhor, tá? Bom, conseguimos fazer até ali. Falta alguma coisa ainda? Bom, conseguimos fazer tudo? Agora a gente vai nomear. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma caneta, vão fazer setinhas, igual tá ali, ó.
Então, se eu tenho aqui a boca, eu vou trazer uma seta e vou escrever que parte é essa. Vou fazer outra seta indicadora e vou dizer que órgão é aquele ali. Então, nós vamos fazer isso ao longo de toda a nossa, da nossa maquete e vamos colocar o nome de cada uma destas estruturas. Ok? Vamos fotografar e enviar para a professora através da plataforma. Grande abraço para vocês. Para a próxima aula, teremos mais. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV.